pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre as camadas internas da Terra, ok? Então a gente tem que relembrar um pouquinho sobre aquela parte que nós já falamos aqui em outros vídeos sobre a estrutura da Terra, né? Então a Terra ela tem um formato aí esférico, nós moramos na parte externa da Terra, também chamada aí de crosta terrestre ou litosfera. Quando nós adentramos para o interior do nosso planeta, existem regiões e essas regiões elas são diferentes em relação ao aspecto físico-químico, né? A presença de material como, por exemplo, sólidas, rochas sólidas, né? Ou material pastoso solidificado, presença de alguns minerais, profundidade. Então essas são algumas diferenças que irão caracterizar essa estrutura interna do nosso planeta, ok? Então, essa parte externa da Terra é ali que nós habitamos, é ali que nós vivemos, construímos as nossas moradas, utilizamos esse solo, né, na agricultura para preparar, né, a terra para o plantio, melhoramos a qualidade desse solo. Então, é nessa parte externa da Terra que nós vivemos, chamado aí de litosfera. Depois da litosfera, nós temos algumas camadas da Terra que recebe o nome de manto e núcleo. Porém, esse manto ele é dividido em duas regiões, manto superior e manto inferior, e depois nós temos núcleo interno e núcleo externo, né? Então, essas são as camadas internas da Terra. Aí você pergunta, e a atmosfera? A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o nosso planeta, que está na parte externa aí do nosso planeta. A litosfera é a camada rochosa sobre a qual nós vivemos. A atmosfera, então, a camada gasosa. A biosfera, bio é vida. Então, a biosfera é a camada da Terra onde nós encontramos qualquer forma de vida. Vida animal, vegetal, vida microbiana, qualquer local desse planeta onde a gente encontra seres vivos, por mais simples que eles sejam, recebe o nome de biosfera. Então, por exemplo, o interior do oceano, o interior de um lago, no interior de vulcões, até mesmo, olha só que interessante, pessoal, no interior de vulcões pode ser considerado biosfera, porque em alguns desses vulcões há bactérias termofílicas, que são bactérias que suportam viver em altíssimas temperaturas, né? Então há uma variedade muito grande de regiões do nosso planeta que recebe o nome aí de biosfera. E também toda a porção do nosso planeta onde a gente encontra água, né, é chamado de hidrosfera. O prefixo hidro significa água. Então nós falamos aqui as camadas internas, né, da Terra e as suas principais características, ok? Mas agora a gente vai voltar lá no manto, né? Então o manto, como eu já falei com vocês, tem o manto superior e o manto inferior. O principal material que forma esse manto é um material pastoso, um material que tem um aspecto viscoso, chamado de magma. Eu costumo falar com os meninos que o magma é como se fosse um doce de leite pastoso, que você põe na colher e ele não cai imediatamente, né? Então, só para vocês entenderem a consistência desse magma que é formado aí, principalmente por rochas derretidas, ok? O que acontece? Esse magma, gente, ele fica lá no interior do manto. E esse magma ele vai recebendo o calor que vem do núcleo, né? E esse calor chega até o manto, é propagado até o magma e lá no manto, aonde se encontra o magma, vão se formar as correntes de convecção. As correntes de convecção explica aí o funcionamento, por exemplo, da geladeira, do ar-condicionado, dos aquecedores, né? Por exemplo, o material líquido, né? O material mais quente, formado aí por rochas derretidas lá no manto, ele se aquece e sobe. Ele aquece e sobe porque ele é mais leve. Quando ele sobe, ele perde calor e esfria. Então, ao esfriar, ele fica mais denso, ou seja, mais pesado. Aí ele desce novamente. Ao descer novamente, ele se aquece, né? Esse magma, ele se aquece desse calor que vem do núcleo. Ao se aquecer, ele fica mais leve e sobe. Então, nesse processo aí, vão se formando correntes de convecção. Vai chegar um momento que esse material, gente, ele não consegue suportar ficar dentro do manto, né? Nesse momento, pode acontecer uma erupção vulcânica.
Porém, quando o magma ele está lá dentro do planeta Terra, lá dentro do manto, ele ainda recebe o nome de magma. Quando ele é liberado para fora da superfície terrestre, lá para a litosfera, ele passa a ser chamado de lava, ok? Então, há uma diferença aí na localização, ok? Então, nesse momento vai acontecer o quê? Uma erupção vulcânica. Detalhe, muitos alunos perguntam assim, no Brasil, professora, nós só temos uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, não há terremotos. Porém, no Brasil, gente, tem registro aí de vários vulcões que estiveram ativos no passado. E hoje eles se encontram extintos, né? Então, eles não estão ativos mais. Então, como que hoje os cientistas, o ser humano, sabe que no passado teve vulcões aqui no Brasil, né? Então, através das rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas ou rochas vulcânicas são rochas formadas a partir da solidificação do magma ou da lava. Mas como assim? Às vezes, pessoal, esse magma, ele endurece, ele se solidifica ainda dentro do manto, tá? E ali, com o passar dos anos, pode se formar uma rocha magmática intrusiva. É dentro, ou seja, ela se solidificou, ela se formou ainda dentro da Terra. Porém, esse magma ao escapar, que recebe o nome de lava, pode se solidificar fora do interior da Terra, ou seja, na parte externa aí da litosfera. Então, pode se formar ali uma rocha magmática extrusiva, quer dizer que se solidificou fora da Terra. Então, no local, por exemplo, aqui no Brasil, que as pessoas encontram granito, né? Quer dizer que ali no passado teve o quê? Vulcões, porque o granito é o exemplo de uma rocha magmática, ok? Então, essa é a explicação científica para a presença dessas rochas no Brasil. Foi através de quê? De erupções vulcânicas que aconteceram no passado, ok? Então, qual que é a importância dos cientistas estudarem, né, esse material que é liberado, né, pelas erupções vulcânicas, até mesmo os gases que são liberados? É assim que a ciência se constrói, né? É assim que o pensamento científico ele vai atuar, através de indícios, através de hipóteses, né? Através de comprovações, né? Que a ciência ela vai sendo construída. Como, por exemplo, até hoje os registros fósseis, né? Configuram aí importantes indícios para a ciência, para a reconstrução do nosso passado, numa época que ainda não havia ser humano, que não havia muita tecnologia, que esse conhecimento ele não era se propagado dessa forma que ele é construído até hoje, ok? Agora nós vamos voltar lá nas camadas da Terra, ok? Então nós falamos hoje sobre a atmosfera, sobre a biosfera, sobre a litosfera e sobre a atmosfera. Então, essas camadas, elas são diferentes, elas situam-se em alguns locais até mesmo diferentes, porém elas se sobrepõem, tá? O que é essa sobreposição dessas camadas? Então, por exemplo, o interior do mar ou o interior de um rio é hidrosfera, né? Porque tem água. Porém, esse rio ou esse oceano se encontra sob a litosfera terrestre. E ali também é liberado oxigênio, principalmente através da fotossíntese realizada pelas algas. E existem seres vivos que ali habitam, como os moluscos, os crustáceos, os mariscos, os peixes e outros animais. Então, esses seres, eles representam a biosfera. Eles dependem da atmosfera, que são os gases, eles dependem da hidrosfera, que é a água, e eles formam a biosfera e vivem sobre a litosfera, que é a camada externa do planeta onde nós habitamos. Então, vocês conseguem perceber como que esses sistemas, eles se sobrepõem? Né? Há uma dependência, há uma inter-relação entre os sistemas terrestres, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a estrutura interna e externa do nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!